E aí, pessoal do primeiro ano, aqui é o professor Kaká, tudo bem com vocês? Hoje nós falaremos um pouco mais sobre funções, né? Tipo funções crescentes, né? Função crescente é toda aquela função que tem um gráfico com uma reta voltada para cima. Tipo essa função aqui, y, com domínio nos reais, né? X domínio reais e y também domínio contra domínio reais. Observe o gráfico. Se eu tenho x igual a 0, y vale 5. Eu substituindo o valor de x, né, 4 vezes 0 mais 5 dá 5. 4 vezes 1 dá 4, mais 5 dá 9. Né? E daí por diante. 2, 13, 3, 17, 4, 21. Então, para cada x que eu vou oferecendo valores, eu vou obtendo o valor de quem? De y. Tá? Então, a tabela é para alguns valores para que eu consiga montar o gráfico dessa função. Tá? Então, a gente pode observar aqui, quando x é 0, né? X é 0, o y vale 5. Né? Quando x for, de certa forma, 0, o y vai assumir o seu valor aqui no eixo das o quê? Das abscissas. Então, eu traço a minha o quê? A minha reta. E essa reta é uma reta com inclinação para cima. Ela é uma reta que me mostra que é uma função do tipo crescente. Bom, nesse exemplo aqui, eu quero que nós mostremos se a função é crescente. Então, para ser crescente, eu vou oferecendo valores cada vez maiores para x, vou obtendo cada vez valores maiores para y. Se o x for 0, fica 7 vezes 0. Dá 0 mais 1 igual a 1. 7 vezes 1 dá 7 mais 1, 8. Então, quer dizer que os valores de x crescendo, os valores de y também crescerão. Então, essa função é uma função o quê? Crescente. Função decrescente. Y é igual a menos 3x mais 3. Ao oferecer valores para y, o que vai acontecendo com os valores de x, né? Se eu ofereço valores para x, eu vou obtendo valores para y que vão diminuindo, vão decaindo. Né? Então, no gráfico que a gente olha, quando x for 0, o y vale 3. Quando x, de certa forma, for 3, né, o y vale quanto? O x, quando o y for 0, o y vai valer quanto? O y vai valer 3. Então, a gente traça a reta e a reta tem inclinação para baixo. Então, essa função é uma função o quê? Decrescente. Tá? Exemplo, mostra que a função x é igual a menos, y é igual a menos x. Se o x for 0, o y é 0. Se o x for 1, o y é menos 1. Então, quer dizer que o y está diminuindo enquanto o x está aumentando. Então, essa função é uma função o quê? Decrescente. Beleza? Agora, para a gente saber de maneira mais rápida se a função é crescente, a função primeiro grau é uma função crescente, basta olhar o sinal do A. Tá? Se o A for par, maior do que 0, tipo o A aqui nessa primeira função y igual a 2x, o A é maior do que 0. Então, é uma função crescente. Y é igual a menos x. Então, quer dizer que o A vale menos 1. Então, quer dizer que é uma função que decrescente. Então, quando o A for negativo, a função assume valores que são o que? Negativos. Perfeito isso, pessoal? A função constante. Para qualquer valor de x que eu pegar, o y terá sempre o mesmo valor. Então, essa função não alterará o que? A sua imagem. A imagem sempre igual a quanto? Sempre igual a 2. Função composta. Bom, então eu tenho. Nós estudamos aí função crescente, função decrescente e função constante. Agora eu passo para a segunda condição para falarmos de função o quê? Composta. Em uma fábrica de peças para automóvel, certa máquina produz 14 peças por hora de trabalho. Cada uma dessas peças é vendida às montadoras por R$ 130. Escreva a função que relacione Q, tá? Quantidade de peças produzidas, e o tempo em horas. O valor V arrecadado e a quantidade Q de peças. O valor arrecadado com a venda das peças e o tempo T de trabalho da máquina. Certo, pessoal? Eu terei a funçãozinha aí, que, né, a quantidade dependendo do tempo é 14 vezes T. O T é o tempo aí em horas, né? A função que define o valor é 130 vezes Q. 130 é o valor de cada peça vezes a quantidade de peças que é vendida. Agora, dá para eu relacionar a primeira função Q de T com a V de T? Sim. Então, a V de Q é 130 vezes Q. Então, fica 130 vezes 14T, porque 14T é a função de Q.
Então, V de Q de T é igual a 1820 vezes o tempo. Então, essa aqui é uma função o quê? Composta, tá? A quantidade Q de peças produzidas no tempo T é quantidade T igual a 14T. O valor arrecadado, V de Q, é 130 vezes Q. E aquilo que relaciona o valor com a quantidade de tempo que eu gastei, tá? 1820 vezes T, que é a função composta que nós procurávamos. Eu tenho a função como exemplo, f de x igual a 3x e g de x igual a x ao quadrado. Primeiro pediu que nós calculássemos a f de g de x. Então, no lugar do x da f de x, eu vou colocar a g de x, que são 3 vezes x ao quadrado. A g de f de x. Então, no lugar do x, na g de x, eu vou colocar o valor de 3x, que é a f de x, que vai dar 9x ao quadrado. V, f de x, ou a FOF, é 3 vezes a própria função f de x, que é 3x, que vai dar 9x. A GOG, g de x, ela nela mesma, x ao quadrado elevado ao quadrado, que vai dar x elevado à quarta potência. Teorema. Uma função, agora nós vamos falar de função inversível ou função inversa. Toda função inversível admite inversa se somente se for bijetora, ou seja, todos os elementos de y têm um correspondente em x. E nenhum elemento fica sem o seu respectivo correspondente. Então, f de x, obviamente, é igual a um determinado valor de y. Então, y é igual a uma função sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Então, essa função admitirá o que nós chamamos de função inversa. Bom, aqui eu tenho 0, 2, 4, 6 e 8 no primeiro conjunto, que é o domínio, e 1, 3, 5, 7, 9, que é o contradomínio. Para cada elemento de x eu tenho um único elemento de y, e todos os elementos de y estão tomados. Então, y é igual a x mais 1, definido em A, um contradomínio em B. E o contradomínio é igual ao quê? A imagem. Essa função, obviamente, admitirá o quê? Admitirá a sua respectiva inversa. Como calcular essa inversa? Basta você substituir no lugar de f de x, você coloca y, e no lugar do x você coloca y. Então, f de x você substitui x, e no lugar do y você substitui, no lugar do x você substitui o y. Então, fica x é igual a 2y mais 1. Nesse caso, temos que isolar o y. Então, a notação de função inversa f elevado a menos 1 de x é igual a x menos 1 sobre o quê? Sobre 2. E esses gráficos, pessoal, são gráficos que são simétricos em relação à origem. Está aqui, olha, a representação de f de x igual a 2x mais 1. Eu tenho aqui bissetriz que divide o plano bissetor das duas funções. E f de elevado a menos 1 de x é x menos 1 sobre 2. Então, essa função ela é simétrica em relação ao eixo das o quê? Bissetrizes do primeiro e terceiro quadrante. Ok, pessoal? Então, é muito importante que nós saibamos identificar o que é uma função inversa. Tá? Fazer as atividades de 7 a 9, das páginas 7 a 9 do livro 2 e enviar as resoluções para o meu e-mail. Tá bom? Muito obrigado. Agora nós vamos fazer uma oração. Senhor Deus do Universo, Senhor Jesus Cristo, a Ti entregamos as nossas vidas e queremos que o Senhor olhe por nós, olhe por nosso planeta Terra, pelo Brasil, pelos nossos filhos, pelos nossos alunos, pelos nossos pais. Que nós sejamos cada vez mais resilientes em relação à quarentena e que nós fiquemos cada vez mais felizes. Obrigado, Senhor Deus.